E o tema da mensagem desta noite é: ao que me separou antes de eu nascer. Olha, Deus te separou para um propósito antes mesmo de você nascer neste corpo de carne. Deus já havia separado você para estar aqui nessa noite, para ser um crente, para crer no Evangelho da graça de Deus, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 15. O apóstolo São Paulo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, quer dizer que agora Paulo estava reconhecendo que Deus o havia separado para esta missão de apóstolo, de proclamar o Evangelho da graça de Deus, antes mesmo dele haver nascido do ventre da sua mãe. E que essa chamada de Deus foi graciosamente. Deus o chamou por graça. Não foi Paulo que decidiu vir. Não foi Paulo que usou o livre-arbítrio e disse: a partir de hoje eu não quero mais ser perseguidor da igreja, a partir de hoje eu quero mudar de vida. Não foi isso. Ele estava fanatizado pela religião dos homens. Ele ia para Damasco para perseguir os cristãos, levando a autorização dos principais sacerdotes. Mas quando chega o tempo de Deus, meu irmão, quem é ovelha não pode resistir à chamada de Deus. Você conhece a história, né? Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta verdade. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado as coisas profundas do Espírito. O Senhor nos tem confiado o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Hoje nós conhecemos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser conhecido. Hoje nós te servimos da maneira que o Senhor quer ser servido, porque hoje nós conhecemos a Tua palavra, hoje nós conhecemos a Tua verdade. O Senhor iluminou os nossos olhos, o Senhor nos concedeu, por absoluta graça, espírito de sabedoria e de revelação, para que nós pudéssemos ter um pleno conhecimento de Deus, conhecer Deus plenamente, conhecer Deus em profundidade, conhecer a Tua verdade, nos tornarmos despenseiro dos mistérios de Deus. E nós queremos nessa noite, Senhor, crescer um pouco mais no conhecimento da verdade. Queremos alimentar o nosso espírito com um alimento sólido. Alimenta-nos, fala-nos, usa-me, Senhor, como pastor que o Senhor mesmo vocacionou e constituiu sobre este rebanho. Dá-me a condição, dá-me a sabedoria, a capacidade de explanar essa Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de Ti. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para o amadurecimento espiritual da igreja, e também para a honra, para a glória do santo nome de Jesus. Eu te peço isso, meu Deus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então veja, Paulo diz agora: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Irmãos, Deus separa os seus filhos para a salvação e para desempenharem uma missão qualquer nessa terra, antes mesmo deles haverem nascido no corpo de carne. Quando Deus nos criou nos céus, a sua imagem, a sua semelhança, nós primeiro fomos criados como seres espirituais. Ele primeiro criou o teu espírito, o meu espírito.
Antes dele nos predestinar, antes dele nos revestir de carne no ventre da nossa mãe, ele já havia nos separado para sermos salvos, e ele já havia nos separado para exercermos uma função qualquer nessa terra. Então, há desígnios que Deus estabeleceu para a nossa vida, que nada nem ninguém neste mundo pode alterar. Esses desígnios de Deus para a tua vida tem que se cumprir. Tem que se cumprir. O que Deus designou para você vai se cumprir no tempo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós já vimos aqui inúmeras vezes, mas nunca é demais repetir, porque a repetição é a mãe de saber. Em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, Jeremias já era um profeta, um dos grandes profetas de Israel, mas um dia Deus fala para este homem algo que ele não sabia ainda. O que Deus falou para ele, pastor, que ele ainda não sabia? Vamos deixar ele mesmo falar. Ele disse, versículo 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha que coisa interessante. Deus disse, olha Jeremias, antes que eu formasse você no ventre da tua mãe, antes que eu revestisse o teu espírito de carne, de pele, de ossos, de tendões, eu te conheci. Por quê? Como é que Deus já havia conhecido Jeremias? Porque Jeremias já existia com Deus nos céus, como nós também existíamos no céu. E Deus disse, olha, e antes que você saísse da madre, antes que a tua mãe te desse a luz, eu já havia te consagrado, e eu já havia constituído você um profeta para as nações da terra. Quer dizer que há desígnios de Deus para a vida dos seus filhos que tem que se cumprir. Deus havia designado que este homem aqui seria um profeta. Ser um pastor não é uma coisa que a pessoa decide ser. Eu não decidi ser pastor, eu nunca planejei ser pastor, eu nunca quis ser pastor. Aliás, eu nunca quis ser nem crente. Eu era católico, apostólico, romano, macumbeiro. E dizia assim, vou morrer católico, e ninguém me tira daqui. Sou católico, vou morrer católico, né? E Deus devia dizer, deixa estar. Vamos ver se os meus desígnios vão se cumprir na tua vida. Não. Já estava designado por Deus, irmãos. Sabe, que antes mesmo da minha mãe me dar a luz, Deus já tinha dito, olha, você vai se tornar um pastor. Você vai pregar o evangelho da graça de Deus. E aqui estou eu. Agora, o interessante é que não dá para você sequer desconfiar dos desígnios que Deus determinou para a vida de alguém. Não dá para desconfiar. Até aqueles desígnios de Deus se cumprirem na vida daquela pessoa, você não sabe. Não dá nem para você ter uma desconfiança disto aí. Veja, por exemplo, o que eu falei ainda há pouco, o apóstolo São Paulo. Paulo é um exemplo magnífico disso aqui. Quem é que imaginaria naquela época que aquele homem, Saulo de Tarso, era um escolhido de Deus para ser o apóstolo dos gentios? Quem imaginaria isto? Ninguém imaginaria. Um fariseu, um fanático, um homem que quando ouvia falar de Jesus sentia um ódio muito grande. Quando ouvia os ensinamentos de Deus, sabe, ele blasfemava, ele perseguia a igreja ainda criancinha, um bebezinho, a igreja recém-nascida. E esse homem, tremendamente enfurecido, como ele mesmo diz, eu devastava a igreja de Deus. Quem imaginaria que um homem como Saulo de Tarso era um escolhido de Deus? Quem imaginaria que você era um escolhido de Deus para ser um crente? Até isso acontecer. Quantos de nós aqui teve uma vida que não é bom nem lembrar? Não é bom nem lembrar como era a nossa vida no passado. Alguns talvez mergulhados nas drogas, outros talvez, né, alcoólatras inveterados, gente que vivia na prostituição, no adultério, gente que vivia mergulhado na macumba, na umbanda, no candomblé, gente que era idólatra, que vivia agarrado às imagens, rezando terço, fazendo promessa, gente que vivia enganado dentro das correntes, ludibriado pelos falsos profetas. Quem imaginaria que um dia Deus faria de você um crente verdadeiro, um crente genuíno? Ninguém. Você quer ver?
esse exemplo que eu citei de Saulo, abre em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9, versículo 10 em diante. Ele já havia tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ficou cego, o Senhor mandou que o levassem para Damasco, e ele ficou lá 3 dias em Damasco. Aí diz assim, versículo 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tasso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Olha, Ananias tomou um susto. Quando ele ouviu Deus falar isso para ele, ele respondeu, Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito ele aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Você vê, Ananias ficou tão pasmo, tão chocado com a ideia de ter que ir lá em Damasco, entrar na casa de Judas, encontrar Saulo orando, impor as mãos sobre ele, Saulo recuperar a visão, que ele disse, não, tem alguma coisa errada. Deus deve estar equivocado. Eu acho que Deus não está sabendo o que acontece com esse homem. Eu acho que Deus não tem ouvido o que se espalha por aí do que esse homem tem feito. Senhor, olha, de muita gente que eu tenho ouvido a respeito desse homem Saulo de Tarso. Quantos males esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele prende gente, ele arrebenta gente, ele mata gente, ele consentiu na morte de Estevão. Olha, Senhor, ele veio para aqui trazendo autorização dos principais sacerdotes para prender, para jogar na prisão, para arrebentar com todos que invocam o teu nome. Como se Deus não soubesse, como se Deus não fosse o soberano, como se Deus não fosse onisciente, onipresente, onipotente. Mas o Senhor lhe diz, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quer dizer que haviam desígnios predestinados de Deus para a vida deste homem aqui. Ele era uma ovelha, ele era o escolhido de Deus, ele estava morto em delitos e pecados. Enquanto você está morto em delitos e pecados, olha, você faz uma série de bobagens. Todos nós fizemos bobagens, todos nós trilhamos caminhos no passado que eram caminhos de trevas, mas nós éramos escolhidos de Deus. No tempo de Deus, Deus nos deu vida, como fez com esse homem aqui. Olha o versículo 20, leia. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Quantas vezes pessoas dizem assim, vem cá, esse aí que está pregando na rádio metropolitana, não é aquele que pregava corrente, óleo, enxofre, né? Não é ele, é exatamente ele. Não era aquele que pregava para 100 mil pessoas nos estádios, que distribuía sal grosso, que enganava o povo de Deus, que fazia comércio, que era um instrumento na mão dos falsos profetas. Mas o pastor Carlos mais e mais se fortalece e confunde, sabe, essa gente aí, demonstrando que o evangelho da graça de Deus é o único evangelho para a igreja. Amém? Eu estava morto em delitos e pecados, mas no tempo de Deus, irmão, tudo é no tempo de Deus. Deus vem de lá e nos dá vida. O salmista Davi disse algo maravilhoso que eu quero compartilhar com a igreja. Salmo 139. Marca aí na tua Bíblia. Salmo 139.
Eu estou com a Bíblia nova e as páginas ficam ainda grudando, né? Mas a gente vai com paciência. Salmo 139, versículo 16. Olha o que o salmista Davi diz aqui. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Você não tinha nem forma humana. Quando o espermatozoide do teu pai fecundou o óvulo da tua mãe, começa uma bolinha. Você já teve a oportunidade de ver como é que se forma um feto? Eu já tive. Minha esposa teve uma gravidez tubária, né? E o que é uma gravidez tubária? É quando a gravidez começa a se formar nas trompas, não no útero. E deu um problema gravíssimo, né? Quase que ela morre. Que aí rompeu a trompa, deu hemorragia interna, e os médicos não descobriam, mas como era um eleito, uma predestinada de Deus, não podia morrer sem se converter. Está ela ali. E aí, de repente, na última hora, na hora H, Deus usa lá um estagiário, porque o médico mesmo dela, um cara formado há muitos anos, não conseguiu descobrir o que era. Não identificou o problema, e ela morrendo em cima de uma cama. Vem um estagiário, Deus sempre usa alguém, e olha, faz um exame de olho assim, peraí, eu ia tirar ela do hospital naquela hora. Ele disse, não, só um instante. Chama o laboratório, urgente, faz um exame aqui de sangue nela agora. Quando fez, ele disse, ela está morrendo. Em 10 minutos ela morre. Corre para a sala de cirurgia. E se não corre, tinha morrido de hemorragia. E depois eu vi o que estava lá na trompa, como se fosse um bolo de sangue assim. Não tem forma nenhuma, depois é que vai, né? Então ele diz, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia. Você vê o próprio Davi, esse homem aqui, irmãos, ele jamais imaginou que um dia ele seria um salmista. Esse homem jamais imaginou que um dia ele seria o rei de Israel. Ele era um pastor de ovelhas. Ele vivia lá no deserto, cuidando das ovelhas do pai. Os irmãos dele, tudo já homem feito, formado. E quando Deus mandou o profeta ir na casa de Jessé, e Deus disse, vai lá, porque dos filhos de Jessé eu me provi de um rei. Tem um que eu determinei que vai ser o rei de Israel, vai substituir Saul. E o profeta foi. E vinha um, ele olhava, deve ser esse aqui, esse tem porte de rei, esse é forte, esse é musculoso, esse já é um homem feito. Eu disse, não, senhor. Deus disse, olha, não atente nem para a sua altura, nem para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração do homem. Passaram todos os filhos, o profeta pergunta, acabou teus filhos? Não, tem um que está lá. O que é que ele faz? Cuida de ovelha, fica lá no campo, tomando conta para os animais não pegar as ovelhas, conduzindo as ovelhas para beber água, para comer. Chama ele, tem que passar aqui também. Lá vem Davizinho, né? Quando ele entra, Deus diz, esse é ele, pode ungí-lo, esse é o que eu escolhi para ser o rei de Israel. Amém, irmãos? Eu lembro de Moisés, que coisa maravilhosa, né? Abra no livro de Números aí, por favor. Números capítulo 26. Números capítulo 26, versículo 59. Diz assim. Acharam ou estou indo muito rápido? Estou correndo muito. Achou? Eu espero. Número capítulo 26, versículo 59. Então diz assim, a mulher de Arão, é Arão mesmo, Arão, chamava-se Joquebede, que nome. A filha do pastor da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, em Pernambuco, chama-se Joquebede. É muito mau gosto, né? Isso aí é bonito para os judeus lá, para a gente, Joquebede. Bom, mas deixa para lá. Chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão, a Arão e a Moisés, e a Miriam, irmã deles. Bom, esta mulher aqui teve 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. Só que, quando ela ficou grávida de Moisés, a situação naquele momento era extremamente difícil.
O povo de Israel, o povo hebreu, estava escravo no Egito. Veio um faraó mau, um faraó perverso, viu que o povo estava crescendo muito, eles estavam aumentando em número de uma forma assustadora, e esse faraó ficou com medo. Ele disse: olha, está ficando perigosa a coisa. Eles estão crescendo muito, daqui a pouco eles são em número muito maior do que a gente, daqui a pouco eles formam um exército e nos derrotam. Então eu vou fazer o seguinte: a partir de hoje, toda criança que nascer das mulheres hebreias, que for do sexo masculino, que for homem, tem que ser morta. Nasceu, olha lá, é homem, mata a criança. Não tem escape. Olha, foi nessa situação que esta mulher se viu grávida. Deixa eu mostrar para você em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isto e deixaste viver os meninos? E elas responderam a Faraó: não, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Pastor, essas parteiras aí mentiram, né? Não, isso aqui não é mentira, isso é um ato de amor e de misericórdia. Não é mentira. Essa era: não vou cumprir isso. Eu não vou matar as crianças. Por que eu vou fazer o que esse indivíduo está mandando? Ou por que vocês não fizeram? Se elas dissessem o real motivo, elas iam ser mortas, né? Essas: não, os faraó não é nada disso, nós não matamos. Porque na verdade as mulheres hebreias são mulheres fortes. Quando ela chega a hora de dar a luz, elas esperam até o último momento, só chamam na última hora. Quando nós chegamos, as crianças já nasceram. Não foi uma mentira, foi um ato de bondade, foi um ato de amor, foi um ato de misericórdia. Tanto é que a Bíblia diz que Deus fez bem às parteiras. Deus fez com que elas constituíssem família, né? Mas o tal de Faraó não se conformou com isso. E aí dá uma ordem terrível, versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, o rio do Egito, mas a todas as filhas deixareis viver. Olha, essa era a situação no momento que Jequedebe, é Jequedebe? É? Jequebede, é isso? Sei lá que nome é esse estranho aqui. É Debe ou Bede? Bom, não importa, não é feio de qualquer jeito. Foi numa situação desta que esta mulher se viu grávida de Moisés, grávida de uma criança. Aqui no capítulo 2, versículo 1 e 2, o texto diz: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Olha, irmãos, eu fico imaginando a aflição desta mulher quando ela soube que ela estava grávida. Ela deve ter pensado: meu Deus, ai que situação difícil, estou grávida. E se for um menino? E se for um homem? E esse decreto terrível que Faraó acabou de decretar, que quando uma mulher hebreia fica grávida, se for homem, a criança tem que ser morta. Qualquer egípcio pode pegar e lançar a criança dentro do rio Nilo para que ela morra afogada. Como enfrentar uma situação como esta? Joquebede, é Joquebede, né? Olha, deve ter passado, irmãos, 9 meses de angústia. Olha, os 9 meses de gravidez devem ter sido terrivelmente difíceis para essa mulher. Mas quando o menino nasceu, quando a criança nasceu, olha, ela reconheceu, porque Deus fez isso, que se tratava de uma criança especial.
Deus havia planejado o nascimento daquela criança, a fim de que ela, lá no futuro, viesse a realizar uma grande obra. Naquele momento, estava nascendo lá no Egito, o homem que seria, lá na frente, o futuro comandante do êxodo do povo. Vocês vão prestar atenção ao morcego ou o que eu estou falando? Deixa o morcego, é um abençoado das paz. Deixa ele, esquece ele, deixa o bichinho andar, né? Vocês têm medo de morcego? Hã? Ah, que coisa linda. Bom, deixa pra lá. Você sabe, eu posso imaginar, irmãos, a oração da mãe dessa criança aqui. Ela devia orar muito, ela devia dizer: ó Deus, age de uma forma sobrenatural, Senhor. Me dê condições para que eu possa criar o meu filho. Deus, não permita que esse menino aqui venha a ser assassinado. Todos os dias, os egípcios assassinavam muitas crianças. Nascia, era homem, pegava e jogava no rio Nilo. Olha que coisa terrível, né? Só um filho do diabo é capaz de fazer um negócio desse, né? O faraó fez. Então, esta mulher, Joquebede, ela escondeu aquele bebezinho durante 3 meses. Olha, devem ter sido 3 longos meses. Os soldados de Faraó vinham, revistavam as casas dos hebreus para tentar encontrar alguma criança recém-nascida e matá-los, mas não conseguiam encontrar aquela criança. Eu fico cá me perguntando, irmãos, onde será que esta mulher escondeu aquele bebezinho? Será que escondeu debaixo da sua cama de pele de camelos, que era assim as camas dos hebreus naquela época de escravidão? Será que ela escondeu aquele bebê dentro de um cesto de verduras, cheio de cebolas, e lá dentro aquela criancinha? E como fazer para que o bebê não chorasse? Na hora que os soldados chegavam, a hora de revista, vamos revistar toda a casa. Como fazer para naquela hora a criança não emitir nenhum choro? Aí entra o sobrenatural de Deus. Você lembra o que eu disse ainda há pouco? Há desígnios de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, que nada nem ninguém nesse mundo pode alterar. Não tem como alterar, tem que se cumprir. Este menino, Deus já o havia separado antes dele nascer, para ele ser o grande líder do êxodo do povo de Israel, saindo de 400 anos de escravidão no Egito, em direção à terra de Canaã. Podia ter 500 mil decretos de Faraó, aquele ali não podia ser morto, ponto final. É como você, como eu. Havia desígnio de Deus para nossas vidas, que nós somos salvos, nós somos eleitos de Deus. Por quantas situações nós passamos na vida e não morremos, porque Deus não tem que ouvir a palavra e se converter. Não adianta, meu irmão, não adianta. Eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, veio na minha mente, eu digo: Senhor, eu bebia, eu fumava, eu fazia tanta coisa errada. Eu lembro que um dia no Rio de Janeiro, eu tinha lá os meus 18 anos, e na época de 18 anos, às vezes a gente faz muita bobagem, né? E eu tinha uns tios meio da cabeça virada, e eles me levavam junto com ele para onde não devia. E eu lembro que um dia nós saímos, bebemos, eles principalmente, e lá para as 4 horas da tarde disseram, isso era desde de manhã, isso era um domingo, coisa diferente, né? Hoje é o domingo inteiro na igreja, naquela época era o domingo todo bebendo, desde cedo. Deu 4 horas da tarde, aí um deles disse: vamos para o Maracanã assistir um jogo. Aí o outro disse: vamos. Eles tinham um Fusca. Aí entramos dentro do Fusca, os 2 tios na frente, eu e meu irmão atrás, e ó, em alta velocidade, vai para o Maracanã. Chega lá na frente, tinha uma praça, né? Tinha que contornar a praça. Na velocidade que vinha, ele entrou. O Fusca capotou 6 vezes. 6 vezes. Um partiu o crânio, o outro luxou a coluna, ficou todo arrebentado. Eu saí ileso. Eu estava lembrando disso, sabe, ainda há pouco. Porque eu não podia morrer. Eu disse: não, esse é um eleito meu. O resto morra. Agora esse aqui não morre. Amém, meu irmão? Né?
Então, segura um pouco aí e venha comigo em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 3. Olha o que diz Deus aqui: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Aleluia! Olha, Deus te carrega desde o nascimento. Ele disse: quer saber de uma coisa? Eu levo você nos braços desde o ventre da tua mãe. Quer dizer, Deus não nos mandou para esse mundo para vivermos uma aventura cega. Deus não mandou você aqui para essa terra para você ir para o inferno, para você ser possuído por demônios. Absolutamente não. Desde o momento que o teu espírito começou a ser revestido de pele, de carne, de ossos e tendões no ventre da tua mãe, Deus disse: olha, desde aquele momento você já está nos meus braços, já sou eu que te carrego. Diga graças a Deus. Volta lá em Êxodo 2, versículo 3, diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Quer dizer que quando o menino completou 3 meses, a mãe da criança reconheceu que não era mais possível manter aquela criança escondida. Então ela foi lá, ajuntou juncos. O que era junco, pastor? Era uma espécie de cipó flexível, sabe? Que se usava para fazer cestos, né? Então ela pegou os juncos, junto com Miriam, que era a irmã do menino, a irmã da criança, que já era nascida, começou a fabricar um cestinho de junco, sabe? Fez lá o cestinho para colocar dentro dela, dentro desse cestinho, a criança, o menino. E eu fico cá imaginando, enquanto a mãe de Moisés estava lá preparando o cestinho de juncos, ela devia dizer para a filha dela, Miriam, que estava ajudando: Miriam, minha filha, olha, este menino aqui, esse teu irmão, esse meu filho, olha, essa criança, Miriam, é um escolhido de Deus, ele é um eleito de Deus. Eu tenho certeza, Miriam, que há desígnio de Deus para a vida deste bebê, para a vida dessa criança. Eu não sei o que vai acontecer, Miriam, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que na hora precisa, na hora certa, Deus há de agir em favor dessa criança aqui. Eu tenho absoluta certeza disso. Então a mãe dele, Joquebede, deve ter beijado o bebê. Imagina um bebezinho de 3 meses. Que coisa linda e fofa. Meu netinho está aí, vai fazer 3 meses, né? Imagina um bebezinho daquele. Deve ter beijado o menino, colocou no cestinho de junco com todo carinho e pôs o cestinho nas águas do rio. Aqui no versículo 4 diz assim: a irmã do menino, Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Olha, quando você crê em Deus, você fica sempre na expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer. Você pode estar passando o problema que for, a situação mais difícil do mundo. Se você crê em Deus, você não desanima nunca, você não baixa a cabeça, você não murmura, você não reclama, você está sempre numa expectativa positiva de que Deus vai fazer algo favorável a você, em nome de Jesus Cristo. Porque o natural, qual seria o natural nessa história aqui? Seria a mãe dessa criancinha e a irmã estarem ali aflitas, chorando, num desespero danado: vamos perder o nosso menino, vou perder o meu irmãozinho, vou perder o meu filhinho de 3 meses. Não. A menina Miriam estava de longe, observando o que haveria de acontecer. O que Deus vai fazer? Eu sei que Deus vai fazer, eu não sei o que. E eu quero ver como é que Deus vai agir. Segura um pouco aí. Venha no livro de Salmos, Salmo 37, versículo 5. Olha o que diz aqui o salmista:
Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. Olha, não há nada melhor do que você entregar a tua vida nas mãos de Deus. Entrega os teus problemas, as tuas aflições, as tuas lutas, as tuas dores. Entrega na mão de Deus, irmão. Tudo mais Deus vai fazer. É Deus que faz, não somos nós. No versículo 7, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Quer dizer que Joquebede acabou de colocar o bebê no cesto de junco, largou o cestinho ali no carriçal e deixou a filhinha dela, Miriam, observando tudo e voltou para casa. Como é que ela pôde deixar duas crianças num lugar tão perigoso? Uma dentro de um cesto e uma outra pertinho, criança ainda também, uma menina nova. Como é que esta mulher pôde deixar duas crianças num lugar tão perigoso? O que poderia acontecer, meus irmãos, com aquelas crianças ali? Não, sabe o que aconteceu? A verdade é que na mente e no coração desta mulher aqui reinava a paz de Deus. Reinava, o que a palavra diz aqui? Descansa no Senhor e espera nele. Diga: descansa no Senhor e espera nele. Quer dizer que esta mulher, ela havia firmado o seu pensamento em Deus. Ela tinha absoluta convicção de que Deus estava no controle de toda aquela situação. Ela disse: aqui não está acontecendo por obra do acaso. Nós não somos uma folha que cai da árvore e é levada pelo vento, e pode ser jogada na água, pode ser jogada no fogo, ou então pisada pelos homens. Nós não somos isso, irmãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Diga: está nas mãos de Deus. Então esta mulher, ela cria verdadeiramente em Deus. Ela cria verdadeiramente em Deus. Volte lá em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Versículo 5. Lá se vai o cestinho, né? Navegando ali nas beiradas do rio, próximo do carriçal, que eram moitas, né? De um capim que tinha lá no Egito. Então diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Olha, irmãos, a princesa, filha de Faraó, ela desceu para se banhar no rio, e de repente ela olha e vê aquele cestinho de junco ali numa moita de cana brava, que era o que significava essa expressão aqui, o carriçal. E quando ela viu aquele cestinho, olha só, o que será que tem ali dentro? O que colocaram naquele cesto de junco? Chamou uma das criadas e disse: pega lá aquele cesto para mim. A moça foi e pegou. Quando trouxe para a filha de Faraó, que ela olhou, abriu, versículo 6, viu a criança, e eis que o menino chorava. Olha só, será que teria sido coincidência a filha de Faraó ter resolvido se banhar no rio exatamente naquela hora? Será que foi coincidência isso aqui? Que coisa interessante, né? A criança, aquele bebezinho, esperou o momento certo para chorar. Quantas vezes os soldados entraram na casa, revistaram tudo, e a criança lá escondida sem dar um pio. Deus disse: não vai chorar, bebê, fica tranquila aí que eu controlo tudo. É praticamente impossível você fazer um bebê não chorar. Não tem como. Não chorou em nenhum momento. Chegou aqui e chorou. Coincidência? Não. Olha, irmãos, Deus dirige as nossas vidas até nos detalhes mais insignificantes. Tudo está no controle absoluto de Deus. Então ela apanhou o cesto, reconheceu que aquele bebê se tratava de um menino hebreu, e ao invés dela sentir ódio, como era natural, os egípcios nutriam um verdadeiro ódio pelo povo hebreu. E depois que o pai dela deu a ordem, aí é que eles tinham ódio mesmo. Então o natural ela era sentir ódio, pegar aquela criança, virar o cesto e afogar a criança. O contrário, ela sentiu o quê? Compaixão.
Quem é que fez isso? Deus. Deus foi lá e disse: olha, não vai sentir ódio não, garota. Você vai sentir uma compaixão tremenda. Você vai se apaixonar por esse menino. Ele vai exercer uma influência violenta sobre você. E quando ela olhou, ela sentiu compaixão e ela ficou extasiada com aquela criança. E agora entra em cena a irmã do menino, Miriam, que estava lá de longe, observando tudo. E quando ela viu que a filha de Faraó ficou extasiada com a criança, ela entra em cena com uma sabedoria tremenda. Veja, por favor, o versículo 7 em diante. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã do menino: queres que eu vá chamar uma das hebreias e que ela sirva de ama e te crie esta criança? E a filha de Faraó respondeu: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, a própria mãe. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Olha que coisa espetacular isso aqui. Eu fico imaginando, meu irmão, com que emoção aquela criança, Miriam, deve ter saído correndo para chamar a mãe dela. Quando a princesa aceitou a sua sugestão: olha, filha de Faraó, princesa, você não quer que eu chame uma das hebreias para que ela te sirva de ama? A criança novinha, 3 meses, tem que amamentar, tem que mamar. Eu vou procurar uma delas aí, que cuide da criança, seja babá da criança, e ela cria o menino para você. A princesa: boa ideia. Vá, arranja uma hebreia. E ela correu para chamar a sua própria mãe. Deve ter chegado em casa gritando: mamãe, mamãe, venha depressa. Olha, a princesa está te chamando. Olha, Deus fez um milagre extraordinário. Nós vamos poder levar o nosso bebê de volta para casa. Ele vai voltar para casa. Aqui no versículo 10. Deve ter chegado lá, né? A filha de Faraó com a criança no colo. E disse: vem cá, minha filha, eu vou dar essa criança, você vai levar ela para casa, você vai amamentar, você vai educar nos primeiros anos dele. Quando ele já estiver lá com os seus 8 anos, você traz ele de volta. Aí me entrega, que daí por diante é por minha conta. Devia levar de vez em quando para a filha de Faraó conhecê-lo, né? E assim aconteceu. Versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Olha, anos depois, ela teve que levar o menino no palácio, para que ele crescesse como filho de Faraó, para que ele fosse educado, sabe, em toda a ciência dos egípcios. Só que tem um detalhe, irmãos: durante o tempo que esta criança aqui ficou com a sua mãe verdadeira, a mãe dele, Joquebede, deve ter ficado lhe falando sobre a história dos 400 anos de escravidão do povo hebreu lá no Egito. Deve ter lhe falado dos 12 filhos de Jacó. Deve ter lhe dito por que eles estavam ali no Egito, qual era o propósito de Deus para com o seu povo. E Moisés já saiu de lá consciente de toda a história do povo hebreu, consciente de todo o desígnio de Deus para aquele povo. Moisés, depois que foi levado para a filha de Faraó, estudou nas melhores escolas do egípcio, nas melhores faculdades. Esse homem aqui se tornou um homem extremamente preparado. E por que Deus permitiu tudo isso? Porque foi esse homem aqui que acabou se tornando, meus irmãos, o grande legislador da nação de Israel. Foi este homem que criou todas as leis de Israel. Um homem extremamente capacitado. Foi esse Moisés que escreveu o Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada foram escritos por ele. O Salmo 90, escrito por Moisés. Aí no versículo 11, agora já está um homem maduro, agora já um homem adulto. Aí diz: naqueles dias, sendo Moisés já homem, já de maioridade, talvez com seus 20 e poucos anos, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, né? Como é que eles trabalhavam duro, como é que eles eram maltratados, como é que eles apanhavam, né? E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, foi lá, matou o egípcio e o escondeu na areia. Isso como é que é? Esse filho do diabo aí, maltratando um filho de Deus, não pode.
Tem ninguém vendo não, deixa eu lá. Se pudesse fazer isso hoje, hein? Mas não pode. Né? Isso era naquele tempo. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Por que você está espancando o teu irmão, rapaz? E ele respondeu: quem é que te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Quer dizer, alguém tinha visto. Um hebreu tinha presenciado quando Moisés matou o egípcio. Versículo 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Olha, irmãos, depois você lê o resto da história. Esse homem aqui fugiu do Egito. Olha, ficou no meio de um deserto. Ele lá ficou trabalhando como pastor de ovelhas. Aí eu pergunto: alguém imaginaria que este homem, que estava lá no meio de um deserto, apenas trabalhando como pastor de ovelha, iria sair daquele deserto para se tornar o grande comandante, o grande legislador, o grande líder do povo hebreu? Alguém imaginaria isso aqui uma vez na vida? Nunca. Mas foi justamente o que aconteceu. Você sabe, né? Um dia Deus disse: chegou a hora. Deixa eu me apresentar a Moisés. Ele está lá no deserto, olha para uma sarça, e a sarça pegando fogo e não se queimava. Que coisa é isso aí? Coisa maravilhosa. Deixa eu ir lá investigar isso. Aí Deus começa a falar com ele. Diz: ó, você vai sair daí, você vai para o Egito. Você vai lá libertar o meu povo. Não, mas eu sou gago, eu não falo direito. Não importa se é gago, não importa se é nada. O importa é que você vai, porque eu sou contigo, rapaz. E vamos lá. Eu já criei desígnios para a tua vida e eles vão se cumprir. Então você vê, Deus cuida dos seus filhos. Deus separa os seus filhos para determinados propósitos, antes mesmo deles nascerem no corpo de carne. Antes de você nascer nesse corpo de carne que você está aí, olha, Deus já havia separado você para ser um cristão, para ser um crente, para crer na verdade de Deus, para crer no evangelho da graça de Deus, irmãos. Não foi você que decidiu um dia, não. Pastor, eu pensava que foi eu que usei livre-arbítrio. A cigana te enganou. Te enganaram. Te ludibriaram. Você creu. Você se converteu. Porque Deus te predestinou para isso, irmão. Havia desígnios de Deus para a tua vida. Diga graças a Deus. Aqui no Salmo 65. Mas o tempo passa tão rápido, não é? Puxa vida. A gente queria falar tanta coisa, mas não tem problema. Salmo 65, versículo 4. Olha o que diz aqui o salmista: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Bem-aventurado aqueles a quem escolhe. É Deus que escolhe. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que me escolheu para ser um pastor. Eu nunca pensei na minha vida ser pastor. Eu nunca pensei na minha vida de pregar este evangelho que eu prego hoje. Você imaginaria que um homem que não conhecia nada de Bíblia, eu não conhecia nada de Bíblia, eu só sabia falar dos milagres que Jesus fez, eu só sabia ficar cavucando a Bíblia para encontrar algum versículo que desse para criar uma campanha, para arrecadar dinheiro. É a única coisa que essa gente sabe. Fica o tempo todo lendo para procurar alguma coisa que gere uma campanha. Ah, olha aqui. Deus pediu a Abraão, o filho dele, Isaac, o bem mais precioso. Isso dá uma campanha legal. Olha, vamos fazer semana que vem a campanha do Isaac. Abraão deu a melhor coisa que ele tinha, que era o filho. Você vai dar o bem mais precioso que você tiver. O teu carro, o dinheiro que você tem na poupança, o teu salário do mês, as tuas joias.
Né? Aí a turma não conhece Bíblia. Você tem que ter a fé de Abraão, você tem que fazer como Abraão fez, você tem que provar que você crê em Deus. Aí está lá todo mundo levando, dando carro, dando automóvel, dando a poupança, dando as joias, dando tudo, gente voltando a pé para casa, gente dando até a roupa do corpo. Mas essas águias espoliadoras do bolso do povo não fazem como Deus fez, né? Deus apenas provou Abraão. Na hora que ele ia sacrificar o menino, não precisa. Agora já provaste que verdadeiramente teme a Deus. Devia fazer o mesmo, né? Ah, você trouxe aqui a minha casa. Não, pode levar, querido. Agora você já provou que teme a Deus. Agora já vi que você tem fé de verdade, né? Não, eles tomam tudo. Arrancam tudo, meu irmão. Não devolve mais nunca. Mais nunca, né? Então, você imaginaria que um homem como eu estaria hoje pregando esse evangelho? Nunca, sabe? São os desígnios predestinados de Deus. A minha esposa que está ali, ela nunca imaginou na vida dela que ela seria mulher de pastor. E como sofre mulher de pastor? Ela sabe como sofre. Ela sabe o preço que paga. Casou com aquele rapaz bonitão, né? Ela disse, agora estou numa boa. Né? Aí lá na frente, puxa vida, mulher de pastor é. Quer dizer que eu tenho que sofrer essa barra pesada toda? Tem. Quer dizer que eu tenho que pagar esse preço? Tem. Desígnios predestinados de Deus. Amém? Provérbios 19, versículo 21. Olha o que diz aqui. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Essa palavra desígnio significa planos. Quer dizer, muitos propósitos há no coração do homem, mas o plano de Deus para a vida daquele homem é que vai prevalecer. O propósito de Deus. Essa palavra desígnio significa projeto. Deus tinha um projeto para a minha vida? Tem. Deus tem também um projeto para a tua vida. Essa palavra desígnio também significa intenção. O homem pode fazer muitos planos. Pode. Mas o que vai prevalecer qual é? O plano que Deus determinou para a vida dele. Eu já disse aqui da igreja muitas vezes, né? Eu fiz plano, primeiro de ser médico. Eu queria ser médico. Digo, vou ser médico. Eu quero ser médico. Estudava e era muito estudioso. Muito. As coisas foram acontecendo, né? Vieram crises sobre a família. Nós tivemos que sair do Nordeste. Saímos como se estivesse de pau de arara. Fomos lá para Salvador. Já não pude mais estudar como eu estudava. Depois lá se vai de volta para Paraíba, volta para São Paulo, vai para o Rio. Resultado, não pude mais continuar os estudos. Acabou o plano de ser médico. Comecei a trabalhar nas indústrias no Rio de Janeiro. Me dediquei, aprendi, me tornei um profissional exemplar de muita categoria. E comecei do zero. Comecei como servente de fábrica. E aí me tornei especialista em fabricação nuclear. Eu digo, pronto, agora cheguei onde eu tinha que chegar. Estou no alto da pirâmide, estou no topo. Jovem, 22 anos, ganhando 30 salários mínimos. Ia para a Alemanha, passaria 2 anos. Quando voltasse tinha dinheiro para comprar apartamento, comprar tudo. Que era o que acontecia com todos os colegas meus da Nuclebras naquela época. E Deus me preparou para tudo. Na hora de eu ir para a Alemanha, Deus começa a agir. E Deus começa a fazer eu sentir um desejo muito grande, sabe? De pregar. E a única coisa que eu conhecia era a IURD, a Universal. Porque a prima da minha esposa era casada com um dos, que hoje é bispo da Universal, era casada com ele, aí nos levou para lá. E eu, católico, sem saber
nem o beabá da história. Fiquei encantado com aquilo. Digo, poxa, cheguei no céu. Ah, eu quero fazer isso aí, eu quero ser isso aí. E entrei. Larguei tudo, meu irmão. Larguei tudo e contra todos. E entrei. Fiquei lá quase 15 anos. Acreditava que ali era de Deus, né? Olha, fiz coisas grandes ali dentro. E eu dizia assim, eu vou morrer aqui e meus filhos vão morrer aqui. Meus filhos serão pastores daqui. Jamais sairemos daqui. Até que um dia, quando eu estava outra vez lá no topo, escolhido para ser o bispo do Brasil. Na época eu estava aqui, não sei se tem alguém aqui daquela época. Carmosita, o irmão amado. Eu era líder do Norte e Nordeste. Aí um dia me escolhem, uma surpresa. Nunca imaginei que eu seria o escolhido para substituir o líder dele lá, o seu Edir Macedo. E eu fui para São Paulo, me tornei o líder da Universal no Brasil inteiro. Ganhando dinheiro que não acabava mais. Morando em mansões. Eu morava na casa onde morou um dos ex-governadores de São Paulo. Trocava de carro como se troca de camisa. Os filhos estudando nos colégios mais caros. Comendo a melhor comida. Bebendo a melhor bebida. Bastou 3 meses. E Deus começou a me inquietar. Deus começou a me mostrar coisas. Mas o normal era que eu tivesse visto todas aquelas coisas e continuasse. O normal era eu agir como eu fui ensinado. Ó, tá errado, problema deles, eu vou fazer o meu. E eles que dê conta deles. Normalmente ensina assim, né? Deixa para lá, não se mete não. Faz a tua parte. Mas Deus disse, não, você vai sair daqui. Minha esposa é testemunha. Na época ela dizia assim, olha, você não está no teu juízo normal não. Você não ouve ninguém. Você não dá atenção a ninguém. Você não aceita conselho de ninguém. Sabe? Mas era Deus. Só que eu não sabia que era Deus. Eu dizia, não quero, não fico, não concordo, está tudo errado. Eu vou sair daqui. Eu não quero mais permanecer aqui. Olha, irmãos. Joguei tudo para o alto. Tudo. E ela veio junto. Só não joguei ela para o alto, nem as crianças. Mas o resto eu joguei. Comi o pão que o diabo amassou com chifre. Passei momentos extremamente difíceis. Passamos, né? E eu não entendia o porquê daquilo. Fui vítima de calúnia, me chamaram de ladrão, tentaram acabar com a minha vida, tudo quanto era jeito. E aí eu me revoltei. Eu dizia, Deus, que história é essa aí? O Senhor me faz entrar nesse lugar aí, o Senhor me faz perder 15 anos da minha vida, e agora eu estou vendo que isso não tem nada a ver com Deus. Quando eu larguei tudo na minha vida, eu fiz com um bom propósito, o Senhor conhece o meu coração, eu sempre fui honesto, eu nunca fiz nada errado de propósito, se fiz por ignorância, e agora eu largo tudo, e ainda saio como ladrão, difamado. E eu fiquei revoltado com Deus. E eu só não parei de continuar pregando um falso evangelho, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Porque me ensinaram assim, olha, o obreiro que pega no arado e olha para trás, vai para o inferno. Pegou no arado, tem que ir até o fim. Doa quem doer, aconteça o que acontecer. Não entendi a palavra, não sabia discernir, eu digo, não, olha, mesmo eu passando por isso, tem que ir até o fim. E continuei fazendo todas aquelas coisas erradas, corrente, óleo, enxofre, o diabo, tal, né? Até que um dia, Deus ilumina os meus olhos. Numa viagem que eu fiz a Salvador, a Bahia. E eu recebo de um pastor, entre aspas, que tinha sido meu braço direito aqui em Fortaleza. Pastor Wilson Almeida. E ele, pastor, olha, eu saí de lá. Você saiu? Eu saí. Por quê? Porque eu saí. O senhor já ouviu falar em Evangelho da Graça de Deus? Eu digo, claro que já.
Nunca tinha ouvido falar, pensei que era Mateus, Marcos, Lucas e João. O senhor já ouviu falar em predestinação? Eu digo, não. Leva essa fita aqui de uma pregação minha. Tá, leva essa fita. Eu não quis nem trazer. Então vou mandar uma de vídeo para você assistir. Mandou. Nem dei a mínima. Eu queria lá saber do Evangelho de Graça. Eu estava com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa. Eu queria me vingar, eu queria mostrar que eu não era nada daquilo que eles haviam dito. Só queria vingança. Totalmente errado, né? A palavra não manda fazer isso. A palavra manda entregar nas mãos de Deus, mas eu não conhecia nada da palavra. E um dia, por isso que tudo tem o tempo de Deus, irmão. Moisés teve o seu dia, Paulo teve o dia dele, eu tive o meu dia. Lembro como se fosse hoje. Já se passaram quase 15 anos. Era uma terça-feira à noite. Nós estávamos na nossa casa, morávamos num sítio, lá em Recife, na cidade do Cabo. Estava eu, minha mulher e meus filhos. À noite. Quase 8 horas da noite, hora do Jornal Nacional. E chega uma visita, que não era comum. Quase nunca nós recebíamos visita. Eu nem lembro quem foi que chegou naquela noite. E minha mulher disse, vou lá atender. A empregada veio e disse, ó, fulano tá aí, não sei quem era. Aí ela desceu. E as crianças fizeram carreira e foi a fila atrás. E eu fiquei sozinho no quarto. Olha como Deus prepara. Ligo a televisão, Jornal Nacional. No começo o jornal dando as manchetes, né? Hoje aconteceu isso. Não tinha nada de interessante. Nada que chamasse atenção. Nada que interessasse. Eu digo, muda os canais todos, nada que prestasse. Aí Deus faz os meus olhos olhar aquele envelope do Sedex com 4 fitas. E Deus diz, abre. Eu abri. Aí lembrei das palavras do meu amigo Wilson. Pastor, ouça a predestinação. Peguei a capa da fita, predestinação. Tirei o cartucho, botei no VHS. E começo a assistir a pregação. E à medida que o culto vai desenvolvendo, a pregação vai desenvolvendo, eu começo a ter dificuldade de achar os versículos na Bíblia. Porque eu só conhecia Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí quando ele dizia 2 de Pedro, aí eu estava procurando lá em Gênesis. Não, eu estou fazendo humor, mas era verdade, não sabia, meu irmão. Não sabia. Viu? Agora abra a Bíblia, na Epístola aos Romanos, sabia nem o que era epístola. Epístola aos Romanos, meu Deus, onde é que eu vou achar esse troço? Epístola de Judas, eu dizia, e o traidor ainda escreveu epístola. Achava que era Judas o traidor. Aí eu dava pausa e procurava. Aí soltava e acompanhava a leitura. E Deus foi falando, Deus foi falando. E daqui a pouco eu não fazia outra coisa a não ser chorar. Chorava, 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 chorava. E a pregação era muito forte. E a pregação mostrava o grande comércio da fé, o mistério da iniquidade que já opera. E eu dizia, Deus, e eu estou fazendo isto aí? E eu chorava, 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 profundamente arrependido pelo que eu estava fazendo. Deus não permitiu nem que a minha mulher subisse, nem que as crianças voltassem, até terminar quase 1 hora de pregação. E eu orei, e Deus falou no meu espírito, Carlos Magno, a partir de hoje, você não prega mais o falso evangelho. Você não sobe mais no altar daquela igreja. A partir de hoje, você vai pregar o meu evangelho, o que eu revelei a Paulo. E eu não entendi o que Deus estava falando. Depois que eu me recompus, peguei o telefone e liguei para a Bahia, Salvador, falar com o pastor Wilson. E ele, pastor Carlos Magno, tudo bem, Wilson. E aí, assistiu as fitas? Diga, acabei de assistir uma agora. O senhor assistiu Predestinação? Assisti, gostou? Eu digo, eu só não vi falar nada de predestinação. Esse como não, pastor? A pregação inteira falando de predestinação, como é que o senhor não viu?
Eu digo, não, essa que eu ouvi. Então o senhor não ouviu? Eu ouvi, está aqui marcado, predestinação. Ele disse, espera aí, me fala aí algumas coisas. Aí eu contei para ele o que aconteceu, né? Aí ele disse assim, pastor Carlos, me desculpe, pastor. Houve um erro. Eu emprestei essas fitas, fui pegar, e a pessoa que eu emprestei me devolveu, deve ter trocado o cartucho. A capa era a predestinação, o que estava dentro era uma mensagem, o ministério da iniquidade que já opera. Ele disse, eu digo, não, mas me fez um bem muito grande. Aí contei que eu chorei. Ele disse, é mesmo? Ele disse, olha pastor, eu ia de leve contigo. Eu pensava daqui a uns 2 meses mandar essa, porque eu achava que se eu ouvisse isso, o senhor ia ficar revoltado e ia me chamar de filho do diabo. O senhor ia dizer que eu estava endemoniado. E eu digo, pois era exatamente isso que Deus queria que eu ouvisse. Irmãos, isso foi uma terça-feira à noite. Quarta-feira eu tinha que fazer a reunião, porque nesse lugar não se chama culto, chama reunião. E era uma reunião de cura. Nós íamos distribuir o lenço de Paulo. Como é que pode isso, né? Como se engana os incautos, né? O lenço de Paulo, olha só. Mandava comprar no comércio um tecido qualquer, sabe onde, Zé Maria? Aí mandava cortar, quer dizer, é o lenço de Paulo, está ungido. Você vai levar, vai colocar na doença, na dor, vai sumir tudo. Olha, coloca junto da carteira que vai chover dinheiro na tua carteira. Olha, eu não consegui mais ir fazer. Liguei para o pastor auxiliar, disse, olha, faz aí, depois eu vou conversar. Vai fazendo as reuniões aí, de manhã, tarde, de noite, e manda todo mundo de domingo, que eu tenho algo importante. E eu dizia para esse pastor de Salvador, e agora eu vou pregar o que eu não sei? Esse pastor, você vai fazer o seguinte, pastor Carlos, comece a acordar cedo, pula da cama cedo, 7 horas da manhã, e até hoje eu faço isso. Senta num lugar reservado, faz uma oração a Deus, ora com sinceridade, e pede a Deus para iluminar os teus olhos. Diga, Senhor, eu quero conhecer a verdade que liberta. Me ensina a tua palavra. E começa a ler as epístolas de Paulo. O Espírito de Deus vai te guiar toda a verdade. E guiou mesmo. E aí Deus foi iluminando os meus olhos. E eu chorava, e eu me emocionava. E cada vez que eu li, eu digo, gente, me enganaram todo esse tempo. E no domingo eu subo ao altar e eu prego o ministério da iniquidade que já opera. E eu digo, meus irmãos, até hoje eu preguei um falso evangelho. Tudo que eu preguei está errado. Mas a partir de hoje, vocês vão ouvir a verdade que liberta, o evangelho da graça de Deus. E acabou tudo, acabou corrente, acabou óleo, acabou enxofre, e 70% das pessoas foram embora, e os inimigos da verdade diziam, vai fechar as portas, olha, ele vai se tornar lavador de carro no centro de Recife, vai passar fome com a família. Era isso que eu chegava aos meus ouvidos. Eu digo, bom, está na mão de Deus. Já se passaram 15 anos, até aqui nos ajudou o Senhor, irmão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eu termino em Provérbio 16, versículo 1. Eu fiz plano de morrer lá, hein? Que miséria, já pensou? Coitado dos meus filhos, eu dizia, meus filhos vão morrer aqui dentro. Provérbio 16, 1. O coração do homem pode fazer planos? Pode. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aleluia. Você pode fazer o plano que quiser fazer, mas o que vai prevalecer é o plano de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. E graças a Deus que é assim. Amém, irmãos? Que vai prevalecer o plano de Deus. Não adianta, não tem jeito, viu? E eu digo, quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Pode glorificar Deus com palmas.